Entrevista. São 9 horas mais 19 minutos, 9h19, nós conversamos a partir de agora, recebemos aqui, ainda que pela internet, pelas ferramentas que nós temos hoje para trabalhar, para conversar com pessoas que estão muitas vezes distantes, o Jorge Guilherme Sabino, ele é CEO do grupo Assertif. Nós vamos falar sobre um tema, um assunto que é importantíssimo e muitas vezes o munícipe, o cidadão não tem conhecimento. Nós temos o impostômetro, já falamos muitas vezes sobre o impostômetro, que é tudo aquilo que você paga de imposto, ele é ranqueado e isso está na casa dos trilhões de reais. E nós temos também o retornômetro. E o José Guilherme Sabino, vai explicar um pouquinho para a gente como é que funciona o retornômetro. José, obrigado por estar falando junto com a gente. Bem-vindo ao Jornal da Cruzeiro. E eu já faço essa pergunta para você. O que é o retornômetro? Primeiro, bom dia. É um prazer estar aqui na Rádio Cruzeiro. Gostaria de cumprimentar pelos 30 anos da rádio, né, que foi comemorado aí no dia 11/11. Cumprimentar o presidente do grupo, aí, o Alexandre Latuf, porque manter uma empresa durante 30 anos, a gente sabe que é um desafio. Mas vamos lá. O retornômetro, que nem você comentou, ele surgiu com um incômodo nosso, né, principalmente meu. Eu olhava aquele impostômetro no centro de São Paulo ali, e via a quantidade de tributos arrecadados, né? A gente não tinha a percepção desse retorno desse tributo para a sociedade, né? Então, nós lançamos esse retornômetro como uma devolução para a sociedade, né? Vamos dizer assim, para dar transparência. Então, o retornômetro é uma ferramenta analítica, tá? Que mede a capacidade dos municípios brasileiros em converter a arrecadação tributária em serviços públicos de qualidade. Tá? Ele é baseado em dados oficiais e metodologia validada, né? E esse índice ele tem a capacidade de avaliar, de permitir, né, com transparência, quais cidades geram, né, maior retorno social, né, por real arrecadado, né? Promovendo boas práticas aí de gestão pública e de responsabilidade fiscal. Então, esse é o objetivo do retornômetro. Sabino, nesse momento, você trouxe aí essa explanação do que é o retornômetro. O cidadão, a população, tem o que comemorar quando se olha para o impostômetro e olha para o retornômetro? Bom, vamos lá. Depende do ponto de vista e do referencial, tá? O retornômetro ele é baseado, né, num índice que vai de 0 a 1 por cidade, e uma pontuação por cidades de 0 a 1.000, né? A média nacional é 481. Então, o retornômetro, nós pegamos todos os municípios acima de 50 mil habitantes, né, que tenha dados oficiais. Então, nós puxamos 80 indicadores brasileiros, né, IBGE, DataSUS, etc., tá? Pegamos esses indicadores, dividimos em 3 eixos: viver, prosperar e governar, né? Cada eixo tem uma média ponderada, né? Então, o eixo viver tem 40%, prosperar e governar 30%, tá? Então, assim, várias cidades têm o que comemorar, né? Então, nesse índice, a cidade que está melhor colocada nessa ponderação desses 3 eixos é Osasco, né? Então, a média de Osasco é uma média de 700, chegou a pontuação de 783 pontos, tá? Nenhuma cidade chega a 1.000 pontos, né? Que tem todos os índices, viver, prosperar e governar, quase no 1, né? Várias cidades estão acima da média, mas se a gente pegar por região, a região sul é a melhor colocada. O estado de São Paulo é o estado melhor pontuado, até por condições econômicas, geográficas, etc. É o estado mais rico e tal. Se a gente comparar com as regiões do Nordeste e do Norte, as regiões do Nordeste elas diminuem esse índice, né? Então, o objetivo do retornômetro é a gente trazer essa transparência, né,
para o munícipe, né? Para os gestores e para os empresários. Então, sim, por exemplo, o José Guilherme quer mudar de São Paulo para Sorocaba, por exemplo, né? Onde que eu posso consultar, né? Qual que é o objetivo de vida? Pô, eu quero melhor qualidade de vida, né? Depende da fase que eu estou da vida. Pô, eu quero prosperar mais, né? Qual cidade está melhor governada? Enfim, então o índice ele é transparente, né? É consulta pública. Então isso traz uma clareza na informação para todos, né? Com esse objetivo de ser uma ferramenta de apoio para a decisão, seja ela decisão na pessoa física, seja ela para a decisão na pessoa jurídica, às vezes para mudança de planta industrial ou montagem de uma nova planta em outro município, e seja ela para os gestores públicos, né? Que é uma consulta, porque às vezes o gestor não tem essa visão clara aonde o dinheiro também seria prioridade para investimento. Então, isso fica claro no retornômetro. Sabino, você citou aí Osasco, né, que ele aparece no topo do ranking nacional. Qual que é a política pública ou estratégia de gestão que explica esse desempenho tão acima da média? Tá? Então, seja ele em educação, em saúde, em segurança, emprego, empregabilidade, né, educação. Então, Osasco ele consegue ter essa média maior juntando esses três eixos, né, esses três índices que nós colocamos: viver, prosperar e governar. Se a gente tirar algum índice e analisar somente o índice, esse ranking muda também, tá? Então, essa é uma média ponderada desses três eixos. Então, Osasco está fazendo ou colhendo, né, vamos dizer assim, políticas públicas de transparência que vêm sendo implementadas há anos, né? Isso não é um reflexo de 2 anos, isso é um reflexo de anos que vem sendo implementado no município de Osasco. Bom dia, Sabino. Fernando Bom Guimarães, dia. prazer falar com você, tudo bem? Tudo bem, Fernando? Chama atenção quando você fala desse eixo viver, prosperar e governar. E aí eu quero trazer esse debate para a nossa região aqui em Sorocaba, pegando como foco, inclusive, Sorocaba nesse contexto. Até porque, como você sabe pelos noticiários, o nosso prefeito, Rodrigo Manga, afastado por questões aí de investigação da Polícia Federal, ele sempre colocava nas redes sociais que vai fazer de Sorocaba a melhor cidade para se viver, né, dentro do Brasil. Qual é a situação hoje que vocês avaliaram pela pesquisa feita por você e a USP também, com relação ao posicionamento, melhor dizendo, da região de Sorocaba, em especial Sorocaba, nesse ranqueamento? Sorocaba está em 29º no ranking, tá? Ela tem uma média nacional aí de 583 pontos, tá? No eixo prosperar, ela está, como eu falei no início, vai de 0 a 1, né? Esse indicador no eixo. Então, Sorocaba está no eixo prosperar 0,87, tá? Viver 0,2, tá? Então, assim, o que o prefeito colocou, ele vai ter que fazer muito investimento aí no eixo viver, né? Porque o eixo viver ele pega saúde, ou seja, cobertura de atenção básica, taxa de vacinação, mortalidade infantil, etc. Então, esse eixo viver em Sorocaba, ele está abaixo da média, tá? Então, ele vai ter que fazer esse investimento, né? Ou ele ou os próximos prefeitos que vierem a serem eleitos em Sorocaba. Porque esse eixo viver, além da saúde, ele pega a educação básica também, acesso à escola, qualidade de ensino, desempenho no Enem, etc., tá? Pega a infraestrutura urbana também, Fernando. Então, assim, acesso à água tratada, coleta de esgoto, manejo de resíduos sólidos também. Então, a gente traz, você está vendo, essa parte ambiental nesse eixo viver, tá, Fernando? E também a gente coloca e analisa a parte de segurança também nesse eixo viver, né? Então, índice de mortes violentas, índice de acidentes de trânsito, entre outros indicadores. Então, Sorocaba, no eixo viver, ela está abaixo da média. Então,
ela precisa, ou os gestores públicos precisam fazer investimento para ser a melhor cidade para se viver. Essa é a nossa conclusão. Tá certo, nós conversamos com José Guilherme Sabino, CEO do Grupo Assertif, para tentar entender um pouquinho mais sobre esse ranqueamento do retornômetro. Sabino, obrigado demais pela sua participação. Os microfones da Cruzeiro FM sempre abertos, até para a gente entender um pouquinho mais, porque entramos em um ponto, em um assunto que é muito importante. Nosso tempo é escasso, mas os microfones da Cruzeiro FM sempre abertos para você participar junto com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, vou fazer uma visita aí para vocês aí na rádio, que eu gosto muito da região de Sorocaba. Eu que agradeço, bom final de semana a todos.